Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Felipe de Geografia e trago para vocês agora um QG Resolve sobre setores de atividade da economia brasileira e população economicamente ativa. São dois assuntos conexos, setores de atividade e população economicamente ativa. A gente vai trabalhar basicamente a seguinte ideia. A população economicamente ativa, quando ela está ocupada, logo trabalhando, se ela está não ocupada, ela está desempregada, ela pode estar ocupada em 3 setores de atividade. Primário, basicamente o setor agropecuário e o extrativismo mais simples. Secundário, que é a indústria, ou seja, quem pega o primário, a matéria-prima, e transforma em algo mais elaborado. E o terciário, que no fundo é todo o resto. É comércio e serviços, mas é todo o resto. Eu vou mostrar para vocês um gráfico mostrando onde é que a população brasileira que está ocupada, em que setor ela está alocada. Se no setor primário, no secundário ou no terciário, joga na tela para eles. Vamos lá. O gráfico a seguir apresenta a evolução da estrutura ocupacional, então vamos falar de população ativa e setores de atividade. Onde é que a população ativa está ocupada? Na população ativa brasileira. Dá uma olhada alguns segundos na tela. O setor primário, ele tinha ali alguma coisa próximo de 40% em 1970, quer dizer, mais ou menos 40% da população brasileira trabalhava no setor primário. E se você reparar, esse número não para de diminuir. Cada vez menos gente no setor primário. Se eu fosse transformar isso num outro gráfico, seria assim, ó, população ativa brasileira ocupada e o setor primário, ele vem, ó, diminuindo. O setor secundário, que é esse setor aí que está no meio do caminho, ele manteve uma estabilidade, não, ele até cresceu. Se você olhar disso aqui para isso aqui, há um crescimento. Mas repara o que acontece agora com o setor secundário. Ele também diminui. Então, o secundário cresce, depois diminui. Se tudo isso acontece, pessoal, obviamente que o setor que passa a ter maior destaque é o setor terciário. O setor terciário, ó, ele começa a ter a maior parte da mão de obra, o setor terciário seria isso aqui. Então, a lógica que a gente vai trabalhar é por que o setor primário cai, por que o setor secundário aumentou, depois caiu, e por que vai todo mundo agora para o terciário, no fenômeno que nós chamamos de terciarização. Cuidado para não confundir com terceirização. E aí, eu coloco as seguintes alternativas. A partir da sua análise, podemos afirmar que o gráfico representa o processo de terceirização, quase. O gráfico não representa a terceirização. O radical de terceirização é o radical terceiro. É contratar prestadores de serviço. O radical de terciarização é o radical terciário. Tá? Que ocorre com a queda do primário, secundário e aumento do terciário. Então, é uma pegadinha nessa letra A, não é terceirização, é terciarização. A queda da participação do setor secundário, ou seja, da indústria, a partir da década de 90, foi determinada pela redução da produção industrial no Brasil nas últimas décadas. Corta para eu falar para eles um negócio aqui. Repara bem numa coisa, uma característica interessante da indústria, hoje, principalmente para o industrial, não é nada interessante para o trabalhador, é que a indústria produz mais com menos trabalhadores. Então, quando aparece um gráfico em que cai a participação da população ativa no setor secundário, não é que a produção industrial está caindo. Olha para a sua casa, olha para o entorno, como é que as coisas são cada vez mais industrializadas. A produção industrial é cada vez maior, mas ela é maior com menos trabalhadores. Então, a alternativa B, ela está fora, está falsa. Volta lá. A melhoria da renda e o aumento da qualificação da mão de obra podem, isso aqui é uma dica, né, amigo? Quando o cara vem na prova e diz que pode, que tem relação, não sei o quê, costuma ser correto. Tudo pode, né? A melhoria da renda e o aumento da qualificação da mão de obra podem determinar modificações na característica do setor terciário, contribuindo para a redução da hipertrofia do setor. Esse é o gabarito, eu vou te explicar o porquê. Volta para mim aqui rapidinho. Que é hipertrofia do setor? É, na verdade, dizer que o setor terciário está maior do que deveria, com um número enorme de subempregos, de camelôs, guardadores de automóvel, pessoas que, na verdade, por não conseguirem por falta de qualificação, talvez, ou por falta de demanda, por baixa demanda, não conseguir uma atividade mais formalizada, caem no subemprego. Eu disse ali na afirmativa que a melhoria da renda e a da qualificação do trabalhador pode modificar a estrutura, pode. Porque se a renda do país sobe, mais gente demanda serviço de alto nível. Se as pessoas se qualificam, elas podem trabalhar nessas atividades de alto nível. Então, volta na letra C para você entender porque que ele é o gabarito.
A melhoria da renda, mais gente consumindo, e a melhoria da qualificação pode gerar essa demanda. E só para finalizar, por que D e E estão erradas? D, é importante destacar que esse percentual nacional não espelha a realidade de todas as regiões, porque no Centro-Oeste e Sul, o setor primário é responsável por mais de 40% da população ativa ocupada. Errado, o Centro-Oeste tem uma enorme agricultura, mas é uma agricultura mecanizada, ocupa pouca mão de obra. Letra E, o setor terciário é beneficiado por diversas atividades primárias e secundárias, para as quais exerce uma série de funções. Uma das marcas é a exigência de uma elevada qualificação da mão de obra para desempenhar atividade no setor. Depende. Pode voltar para mim. O setor terciário tem desde a atividade de altíssimo nível até a de baixo nível. Ok? Olho vivo nisso aí. Um abraço.